Como uma das pessoas mais poderosas e incríveis da galáxia ficou junto com um adulto desempregado de 22 anos que tinha um sonho inalcançável de ser uma estrela do rock? Essa é uma pergunta que eu já vi muitos fãs de Steven Universe se perguntarem, mas pelo menos eu nunca vi uma resposta muito satisfatória. Claro, no fim das contas, amor é algo pessoal e indiscutível e você pode simplesmente resumir a relação dos dois a Rose gostava do Greg por quem ele era. E essa resposta não está errada, mas ao mesmo tempo ela é uma simplificação gigantesca de um dos arcos de relacionamentos mais interessantes que eu já vi em uma animação. Porque esses dias eu tava reassistindo Steven Universe mais uma vez e eu percebi que de todas as coisas que as pessoas apontam como motivos para o Greg ficar com a Rose, na verdade, tudo isso já tinha sido feito por diversas outras gens no passado. Então a verdadeira pergunta que fica é, se de todas as pessoas que em algum momento mostraram amor a Rose, por que foi o Greg que ela escolheu? Essa não é uma resposta simples e para descobrirmos isso, primeiro precisamos entender algo crucial na história de Steven Universe. Antes de mais nada, eu acho importante entendermos que boa parte das análises que vamos fazer aqui envolve seres intergalácticos que nunca conheceram muito bem o conceito de amar uma pessoa. Isso pode parecer óbvio quando você para pra pensar, mas isso é importante ser estabelecido porque muda completamente o olhar que nós temos que ter sobre as experiências da Rose no passado. Se você não sabe, o Greg não foi a única experiência romântica da Rose. Certamente ele foi o único relacionamento sério, mas conforme a própria Rebecca já apresentou algumas sketches da personagem, a Garnet descreveu a história de Rose Quartz na quinta temporada, a Rose era alguém com uma certa experiência em curtir a vida com gens e humanos por aí. A série deixa isso implícito na relação casual em que ela e Pérola tinham. Quando na música E Isso Acabou, a Pérola fala sobre homens que entravam e saíam da vida de Rose, como alguém que estava ok enquanto ela ficava com outras pessoas no relacionamento que as duas tinham. Pelo que a série revela aqui, a Rose não entendia muito bem o conceito de paixão, o que é algo pra lá de curioso, porque em literalmente todos os outros momentos que a série tenta falar de amor, nós temos a relação entre os dois personagens sendo muito aprofundadas. Obviamente, nós tivemos casais em Steven Universe que não viraram foco de um episódio, mas isso acontecia porque a série escolhia simplesmente não focar nesse assunto. Mas aqui isso não parece ser o caso. Steven parece estar sem problemas em citar que a Rose ficou com outras pessoas sem pretensão no passado. Obviamente, o lado da Pérola foi mostrado no desenho, mas muitas das relações que a Rose teve nós sequer ficamos sabendo. Assim como uma criança, a Rose sabia o que era o amor. Ela sabia que pessoas podiam passar a sua vida ao lado de outras, mas a verdade é que de todas as pessoas que ela conheceu e todas as experiências que ela teve, ela nunca tinha conseguido sentir esse sentimento. Mas por que isso acontecia? Por que ela era tão diferente de qualquer outro personagem? É fato que durante a vida, para um relacionamento saudável acontecer, além das duas pessoas estarem dispostas a isso, o par romântico precisa ter uma característica diferente dos outros personagens que chama a atenção do protagonista. Isso não é exatamente a prioridade mais importante, mas é assim que desenhos tentam apontar dois personagens como um possível casal normalmente, afinal, é mais fácil você ensinar o espectador dessa forma. Obviamente, essas características que são valorizadas mudam de pessoa para pessoa e situação para situação, mas olhando um pouco para a vida de Rose, teve uma coisa específica que o Greg fez completamente diferente de qualquer outro personagem do show e simplesmente ninguém percebeu. Para descobrirmos que característica é essa, vamos dar uma olhada na música Heaven You Noticed, que caso você não saiba, essa é uma analogia para a vida da Diamante Rosa no Planeta Natal. E sim, essa é aquela música que o Steven se veste com as roupas da Sage e começa a cantar na frente de todo mundo. O verso que importa pra gente está bem no início, que fala um pouco sobre a maneira horrível que a Rosa se via dentro da hierarquia. Aqui nós identificamos o comportamento de alguém que se sente adorada por uma multidão, o que seria enaltecido em episódios como Can't Go Back e Now We're Falling Apart em um flashback. Mas a parte interessante e o motivo do Greg ter conseguido se aproximar tanto da Rose é que apesar de toda essa adoração, a Rosa não gostava nem um pouco disso. Ela odiava ser tratada como uma autoridade. Não, Courtney, mas isso não é verdade. Tipo, ela foi líder de uma rebelião, então como ela possivelmente não gostaria de ser uma líder? Bem, não foi exatamente isso que eu disse. O meu ponto com toda essa história é que enquanto todas as suas aliadas viam Rose como uma pessoa superior que estava acima de todos, tanto nas Crystal Gems como no Planeta Natal, a Rose parecia ver suas aliadas muito mais como amigas do que qualquer outra coisa. Eu sinto que com tudo isso que aconteceu na sua vida, era como se Rose visse Gems como seres que não mudavam e seguiam seu propósito. E como uma diamante, era como se ela soubesse tudo o que acontecia na vida dessa Gems e ela não experienciasse nada de novo. E pensando que ela já tinha vivido tudo, nada interessante
pensava romanticamente nesse aspecto, a ponto dela nunca conseguir descobrir o amor. Na Garnet, por exemplo, a Safaria se atraiu tanto por Ruby porque inicialmente foi ela que conseguiu quebrar toda a sua visão de futuro e provar que o futuro pode ser alterado. Por parte de Ruby, é possível dizer que foi Safira quem conseguiu alterar todo o seu propósito na sua vida, mas com a Rose não, era como se várias pessoas indo e passando por sua vida, nada mexia com ela. Mas bem, apesar de tudo isso ter acontecido, eventualmente chegou a pessoa que realmente mudaria sua visão de mundo. Mas antes de continuar com o vídeo, aqui vai um aviso rápido. Você gosta de Minecraft e quer competir por R$50? Bem, hoje é o seu dia de sorte. Pra quem não sabe, eu tenho um servidor no Discord onde a gente fala de desenhos animados e volta e meia a gente organiza alguns eventos muito legais para juntar a comunidade. Na última vez, por exemplo, a gente fez um evento de Gartic que foi muito legal, mas querendo de uma vez por todas fazer o maior evento do servidor, eu juntamente da Steph pensamos em fazer um evento de Hunger Games dentro do Minecraft, onde o vencedor vai ganhar R$50, o segundo colocado 1 litro e o terceiro colocado vai ganhar um cargo dentro do servidor. E até mesmo se você não for competir, mas gosta de animações, aparece pelo servidor, tem muita gente legal e volta e meia eu apareço para falar de desenhos. Mas enfim, o evento vai acontecer nesse domingo às 19 horas e tudo que você precisa fazer é comentar o seu nick do Minecraft na aba nicks do servidor e assistir o vídeo seguindo as instruções. A primeira vez que nós vemos Greg em sua aparência mais jovem é no brilhantíssimo episódio Story for Steven da segunda temporada. Aqui o Greg apresenta o show de rock para uma plateia pra lá de vazia, onde no meio de várias cadeiras vazias estava toda e poderosa Rose Quartz. Mas o que chama atenção aqui é o diálogo entre os dois, que cara, ele fica cada vez mais significativo depois que você reassiste essa série. Aqui a Rose fica maravilhada pelo sonho do Greg ao espaço e pergunta como ele voltaria para a Terra, mas o Greg fala que não faria isso, porque não tem o porquê ele voltar para casa. A Rose diz que aquilo era horrível e que ele deveria ficar com a sua família, e o diálogo acaba. No fim do episódio, o Greg fala o quanto esse diálogo impactou e decide voltar para falar com a Rose. Meus amigos, esse é um dos diálogos curtos que eu mais gosto em Steven Universe e ele começa a setar um pouco da relação dos dois. O que acontece aqui é que a Rose e o Greg têm mais em comum do que se parece à primeira vista, e no primeiro momento, a Rose estranha isso, de como poderia algum ser ter a coragem de abandonar tudo o que ele tinha para viver uma nova vida. Mas daí a Rose começa a perceber que foi exatamente o que ela tinha feito. Mesmo assim, isso dava curiosidade nela, porque a Rose decidiu fugir já que morava em um lugar horrível, enquanto a Terra para ela era como se fosse o paraíso. Mas o Greg por outro lado não, talvez ele tinha curiosidade de saber como o espaço era, e pensando na sua experiência com Homeworld, Rose tentou alertar o quão horrível era aquele lugar, mas isso não funcionou na hora, o que a intrigou de certo modo. Ao mesmo tempo, conforme é estabelecido durante esse vídeo, apesar do Greg ver a Rose com um certo interesse romântico logo de cara, Greg não conseguia a ver como autoridade. Dentre as milhares de Jains e humanos que a Rose conversou durante a Guerra Jain, o Greg foi a única pessoa que começou a tratá-la de volta com um sentimento de equivalência e não de autoridade. Isso gerou uma curiosidade na Rose, de como um serzinho com sonhos tão altos conseguia tratar a Rosa do jeito que ela queria ser tratada. Além disso, eu acho que vale não tecer que a Rose gostou do Greg à primeira vista, mas ela sentia que estava afetando demais a sua vida e não queria mexer com isso. Mas quando ela percebe que mesmo não sabendo o que era o sentimento que ela sentia, aquilo era recíproco, a Rose se sentiu instigada e quis descobrir mais sobre o assunto, o que nos levaria a literalmente um dos melhores episódios do desenho em Temos que Conversar. Rose nunca tinha se sentido apaixonada por uma pessoa. Claro, ela teve experiências, mas aquilo era bem mais sobre a sensação do que sobre a pessoa em si. E apesar dos pesares, mesmo com todo o desenvolvimento que os dois tiveram no episódio anterior, a Rose ainda achava que o Greg era apenas uma variação das curiosidades que ela teve no passado. A própria Pérola comenta isso no episódio, mas o ponto é que o Greg já sabia que a Rose era mais do que ele queria. Ele falou com todas as palavras no episódio anterior e ele iria fazer de tudo para fazer com que a Rose percebesse isso. Mesmo com a inevitável falha da fusão no fim do episódio, Greg percebe naquele momento que um humano amar uma Jain era um caso totalmente diferente de qualquer outra coisa que já existiu. Ele não poderia tentar se conectar com a Rose fingindo ser algo que ele não era. No lugar, ele precisa fazer do jeito que ele sabia fazer, e esse era o jeito humano. Então ele decidiu com todas as palavras e do jeito mais honesto conversar com a Rose e ser aberto sobre seus sentimentos na cara. De início, a Rose começou a rir, meio que achando que toda essa situação era muito boba. Mas daí, isso daqui acontece. Tô começando a me perguntar se você me respeita. Você é hilário, Senhor Universo. Rose, por favor. Dá pra você conversar comigo só um segundo como uma pessoa de verdade?
Eu gosto muito dessa cena. A Rose está descobrindo o amor. Ela não conseguia saber que pessoas realmente se importavam com ela quando estavam juntos. Mas nesse momento, quando o Greg perde um pouco de seriedade, a Rose entende. E pela primeira vez na vida dela, a Rose está percebendo que alguém a ama na sua frente. A Pérola fica confusa na hora. Os dois não conseguiram se fundir, eles não conseguiram um relacionamento bom do jeito que as gens pensavam que significava um relacionamento bom. Mas de alguma forma mágica que ela não conseguia entender, o Greg parecia só ter passado na sua frente. Porém, a verdade é que o Greg teve a coragem de fazer da forma certa que um amor começa a ser formado. O Greg não só entendia a Rose, ele não só foi quem a conseguiu tratar do jeito que ela mais queria, como foi o Greg que teve a coragem de conseguir confrontá-la sobre como um amor funcionava. Por todo o momento da sua vida, Rose foi uma líder semelhante a Garnet, não porque ela tinha o poder de prever o futuro, mas porque ela era uma líder forte que tinha uma certeza de qual decisão deveria ser tomada no próximo momento. Mas dessa vez, a Rose não sabia de nada. Ela estava perguntando agora para o Greg o que eles deveriam fazer na sequência. De certa forma, o Greg também não sabia, mas se tinha uma coisa que ele tinha certeza é que ele queria fazer aquilo funcionar. Te conheço tão pouco. Isso é uma coisa boa. Entramos nessa tão rápido. Tudo na Terra parece muito rápido. Por que não? Ai, eu estou tão confusa. Eu também. Isso é muito bom. Já temos uma coisa em comum. Todo esse encerramento foi muito lindo, eu acho que eu nem preciso explicar porque esse é um dos meus episódios favoritos do show. Mas antes de finalizar o vídeo, eu quero deixar algo claro que eu vejo muitas pessoas ignorando quando vão falar do Greg. Porque mesmo com a Rose tendo se esforçado para esse relacionamento funcionar, eu acho importante ressaltar que o Greg literalmente mudou toda a sua vida e teve um crescimento gigantesco para ficar com quem ele queria. Olhando mais atentamente ao episódio de história para o Steven, o Greg abandonou toda a sua carreira como estrela do rock para ficar com a Rose. E tá tudo bem, de certa forma ele tava certo porque o Martin era um desgraçado. Mas por todos os próximos meses, ele foi uma pessoa sem responsabilidades que deixou a vida levar ele. E claro, não é como se a Rose ou a James fossem precisar de dinheiro, mas a série mostra que por todo esse momento ele ficou morando de favor com a Vidália. Ainda mais como o Greg é mostrado como muito inconveniente nessa moradia. Mas quando o Greg precisa tomar conta do creme azedo e falha na missão, ele percebe que estava passando um exemplo ruim para a Rose, meio que percebendo que na visão da sua amada, ele parecia um bebê. Nesse momento, ele percebe que precisava mudar. Isso nos dá uma finalização perfeita para o episódio, com ele cantando uma versão da música Minha Avó Vai Pro Seu Coração, e falando que pela primeira vez na vida, ele iria crescer para viver ao lado da pessoa que ele mais gostava. Quando uma gema é criada, é por um motivo. Elas brotam do chão, já sabendo o que elas devem ser, e aí, então, elas são o que são. Para sempre. Mas vocês têm que mudar. Nunca são os mesmos, nem por um momento. Vocês têm o poder e se espera que inventem quem vocês serão. Que poder mais incrível! A habilidade de crescer. Mas bem, eu acho que era isso que eu tinha pra dizer no vídeo de hoje. No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo.